Mentes brilhantes. Alberto Del Isola. Sessões preliminares. O livro Mentes Brilhantes inicia-se com as informações de copyright e uma nota da equipe L Livros sobre a disponibilização da obra para fins de estudo e pesquisa, repudiando o uso comercial. Seguem-se os dados da editora Universo dos Livros. A dedicatória é direcionada aos pais, irmã e a Valéria, descrita como seu grande amor. Nos agradecimentos Alberto Del Isola expressa sua gratidão a diversas figuras importantes em sua jornada, incluindo campeões mundiais de memória como Ben Pridmore e Dominic O'Brien, figuras acadêmicas da UFMG como doutora Ana Alvarez, doutora Carmen Flores, doutora Delba Barros e doutor Leandro Malloy, o doutor Lair Ribeiro, amigos e colegas como Edmo Magalhães e Eduardo Costa, da equipe MAD, além de Tony Buzan, criador dos mapas mentais, e Phil Chambers, do Comitê Internacional de Campeonatos de Memória, e o Sistema Carrier de Ensino. A seção o autor apresenta Alberto Del Isola como escritor, palestrante, coach e pesquisador em psicologia. Destaca sua trajetória como o primeiro brasileiro no Campeonato Mundial de Memória, seus recordes latino-americanos em memorização de cartas e dígitos, e sua notoriedade na mídia. Enfatiza que sua memória excepcional não é inata, mas resultado de treinamento e técnicas desenvolvidas por ele mesmo. Informa sobre seus treinamentos e consultorias, além de indicar seu site para mais dicas. Capítulo 1 – Introdução. O primeiro capítulo serve como uma introdução abrangente aos temas centrais do livro: memória, aprendizado e o potencial da mente humana. Alberto Del Isola começa compartilhando sua própria jornada, admitindo que, como a maioria das pessoas, já sofreu com esquecimentos comuns no dia a dia. No entanto, ele relata sua decisão de treinar a memória, um processo que envolveu estudo autodidata, experimentação com diversas técnicas mnemônicas e a criação de métodos próprios. O autor enfatiza que sua memória excepcional atual não é um dom inato, mas o resultado desse treinamento dedicado, e que qualquer pessoa com um cérebro funcional pode alcançar resultados semelhantes. Del Isola explora o vasto potencial do cérebro humano, citando exemplos de tarefas complexas que realizamos quase inconscientemente, como jogar tênis ou atravessar a rua, e a imensa capacidade de armazenamento estimada por cientistas como John von Neumann. Ele contrasta esse potencial com a performance mediana da maioria das pessoas, atribuindo essa lacuna à falta de instrução formal sobre como o cérebro funciona e como utilizar técnicas eficazes de memória e aprendizado, conforme evidenciado por pesquisas de Tony Buzan. A discussão então se volta para o conceito de genialidade. O autor questiona a ideia de que gênios são apenas fruto da genética, citando exemplos de figuras históricas como Poincaré, Edison e Einstein, que enfrentaram dificuldades de aprendizado na infância. Ele apresenta as pesquisas de Marianne Diamond sobre neuroplasticidade, que demonstraram que ambientes estimulantes podem aumentar as conexões neurais, sinapses, em ratos, e sua análise do cérebro de Einstein, que revelou uma maior concentração de células de suporte, glia. A conclusão é que a genialidade está mais ligada ao esforço, ao estímulo e à riqueza das conexões neurais do que simplesmente ao número de neurônios ou a uma inteligência inata superior. O capítulo também desmistifica a ideia popular de memória fotográfica, explicando que, embora algumas crianças possam ter imagens eidéticas vívidas e breves, a memória adulta não funciona como uma fotografia. A lembrança depende do que foi observado e codificado. Del Isola introduz a importância do significado como chave para a memorização. Informações significativas são lembradas com mais facilidade. Ele antecipa que o livro ensinará como atribuir significado a informações abstratas, como nomes, números ou listas. Após apresentar classificações didáticas dos tipos de memória e discutir as razões biológicas e psicológicas para o esquecimento, o autor reforça que a memória fraca é frequentemente resultado da falta de atenção na codificação da informação. Ele destaca a importância da confiança na própria capacidade, do monitoramento da memória, reconhecer quando usar estratégias, da observação atenta e, fundamentalmente, do interesse Quando o interesse natural falta, Del Isola propõe a criação de um motivo de memória artificial.
Finalmente, o capítulo introduz a mnemotécnica a arte da memória, traçando suas origens desde a mitologia grega, Mnemosine e as Mussas, até os métodos utilizados por oradores na Grécia e Roma antigas. A história de Simônides de Cios ilustra a origem do método dos Locke, Palácio da Memória. Del Isola menciona os princípios de Cícero, locais e imagens, e os expande para os princípios modernos utilizados em campeonatos de memória, começando a detalhar o primeiro, a localização que enfatiza a importância de ambientar imagens mentais em locais familiares para facilitar a recuperação. Capítulo 2 – Estratégias internas. Este capítulo aprofunda as técnicas mnemônicas que dependem exclusivamente de processos mentais internos, sem auxílio de anotações ou ferramentas externas. Del Isola provavelmente expandiu os princípios da memória introduzidos no capítulo anterior, focando em como criar associações mentais fortes e imagens vívidas para codificar informações. O autor deve detalhar os demais princípios da mnemotécnica moderna, além da localização já mencionada, que geralmente incluem imaginação / visualização a capacidade de criar imagens mentais claras e detalhadas. Quanto mais vívida e sensorial, envolvendo visão, audição, tato, olfato, paladar, a imagem, mais memorável ela se torna. Associação o processo de conectar a nova informação a algo que já é conhecido ou a outras novas informações. A força da associação determina a facilidade de recuperação. Exagero tornar as imagens mentais maiores, menores, mais numerosas ou mais absurdas do que o normal para destacá-las. Ação / movimento imagens em movimento são mais memoráveis do que imagens estáticas. Visualizar interações e ações entre os elementos a serem lembrados. Cor usar cores vibrantes e chamativas nas imagens mentais. Humor / bizarrice imagens engraçadas, estranhas ou ilógicas tendem a ser mais fáceis de lembrar do que as comuns. Multissensorialidade envolver múltiplos sentidos, visão, audição, tato, etc., na criação das imagens mentais. Ordem / sequência utilizar sistemas como o método dos Locke ou a técnica de encadeamento para manter a ordem das informações. Del Isola provavelmente ilustra essas estratégias com exemplos práticos, mostrando como aplicá-las para memorizar listas, conceitos abstratos ou outras informações. O foco está em transformar dados brutos em representações mentais significativas, associativas e fáceis de recuperar, utilizando o poder da imaginação e da associação como ferramentas centrais. Capítulo 3 – Memorizando números. Este capítulo aborda um dos desafios mais comuns da memorização: lidar com números, datas, senhas e outras sequências numéricas. Alberto Del Isola apresenta sistemas específicos para transformar esses dados abstratos em imagens concretas e memoráveis, facilitando sua codificação e recuperação. O autor provavelmente introduz ou detalha o sistema fonético também conhecido como Major System ou sistema principal, um método clássico e poderoso para converter números em sons consonantais e, subsequentemente, em palavras significativas. O sistema geralmente associa cada dígito, 0-9, a um ou mais sons consonantais específicos, por exemplo, 1 igual T/D, 2 igual N, 3 igual M, 4 igual R, 5 igual L, 6 igual CH/J/SH, 7 igual K/G, 8 igual F/V, 9 igual P/B, 0 igual S/Z. Uma vez que os números são convertidos em sequências de consoantes, o usuário insere vogais livremente para formar palavras concretas e fáceis de visualizar. Por exemplo, o número 32 poderia ser convertido para as consoantes MN. Adicionando vogais, pode-se formar a palavra mano ou mina. O número 14 seria T/DR, podendo formar touro ou dar. Para memorizar um número longo como 3214, o memorizador criaria uma imagem associando mano, ou mina, com touro, ou dar, talvez imaginando uma *mina* sendo descoberta por um *touro*. Del Isola deve explicar detalhadamente a tabela de conversão dígito-som e orientar o leitor na prática de transformar números em palavras e vice-versa.
Ele provavelmente oferece exemplos de como aplicar o sistema para memorizar números de telefone, datas históricas, constantes matemáticas, senhas ou até mesmo números de cartões de crédito, com as devidas precauções de segurança. Além do sistema fonético, o capítulo pode abordar outras estratégias complementares, como associação direta para números mais curtos ou significativos, como datas de aniversário, associá-los diretamente a eventos, pessoas ou imagens conhecidas. Agrupamento, checking dividir números longos em blocos menores e mais gerenciáveis. Rimas ou músicas criar rimas ou melodias simples para sequências numéricas. Formas dos números associar a forma visual de cada dígito a um objeto, por exemplo, 1 parece uma vela, 8 parece um boneco de neve. O objetivo central do capítulo é demonstrar que, com as técnicas corretas, a memorização de números deixa de ser uma tarefa árdua baseada em repetição mecânica e se torna um processo criativo e eficaz, baseado na transformação de dados abstratos em imagens e associações significativas. Capítulo 4 – O método Del Isala para aprender idiomas. Neste capítulo, Alberto Del Isola direciona as técnicas de memorização para um dos desafios intelectuais mais comuns e gratificantes, o aprendizado de idiomas. Ele apresenta seu método pessoal, que provavelmente combina princípios mnemônicos com estratégias de estudo de línguas, visando acelerar a aquisição de vocabulário, regras gramaticais e a capacidade de comunicação. O foco principal deve ser a aplicação das técnicas de associação e visualização para memorizar vocabulário Del Isola provavelmente ensina como criar imagens mentais vívidas e associativas que conectem a palavra estrangeira ao seu significado em português, ou na língua nativa do leitor. Isso pode envolver palavras-chave, keyword method encontrar uma palavra na língua nativa que soe semelhante à palavra estrangeira, a palavra-chave, e criar uma imagem mental interativa que conecte a palavra-chave ao significado da palavra estrangeira. Por exemplo, para lembrar que carta em espanhol significa letra, correspondência, pode-se imaginar uma carta de baralho gigante sendo usada para escrever uma letra correspondência. Visualização direta criar uma imagem mental direta do significado da palavra estrangeira, talvez exagerando ou tornando-a bizarra para maior memorabilidade, e associá-la ao som da palavra. Contextualização memorizar palavras dentro de frases ou contextos significativos, usando imagens mentais para representar a cena completa. Além do vocabulário, o método Del Isola pode abordar a memorização de regras gramaticais e conjugações verbais Isso poderia envolver a criação de imagens ou histórias associativas para regras abstratas, ou o uso de sistemas mnemônicos, como o método do SLOC ou o sistema fonético adaptado, para memorizar listas de conjugações ou exceções gramaticais. O autor também pode discutir a importância da prática espaçada revisar o material em intervalos crescentes, e da imersão mesmo que simulada, ouvir músicas, assistir filmes, tentar pensar no idioma, como complementos essenciais às técnicas mnemônicas. O capítulo provavelmente enfatiza que a memorização é apenas uma parte do aprendizado de idiomas, que também requer prática ativa de leitura, escrita, audição e fala. No entanto, ao fornecer ferramentas para superar a barreira inicial da memorização de vocabulário e regras, o método Del Isola visa tornar o processo de aprendizado mais rápido, eficiente e menos frustrante, liberando energia mental para o desenvolvimento da fluência. Capítulo 5 – Mentes criativas. Após focar intensamente nas técnicas de memorização e aprendizado, Alberto Del Isola introduz um novo tema interligado, a criatividade. Este capítulo serve como uma ponte, conectando as habilidades de memória desenvolvidas anteriormente com a capacidade de gerar ideias novas e originais. O autor provavelmente argumenta que uma mente bem treinada, com acesso fácil a um vasto repertório de informações, graças às técnicas mnemônicas, possui uma base mais rica sobre a qual a criatividade pode florescer.
Del Isola pode começar explorando a relação entre memória e criatividade, desafiando a noção de que são habilidades opostas. Ele pode sugerir que a criatividade não surge do vácuo, mas da recombinação inovadora de conhecimentos e experiências pré-existentes. Portanto, uma memória eficiente, capaz de reter e acessar diversas informações, seria um combustível essencial para o processo criativo. O capítulo pode apresentar exemplos de indivíduos conhecidos por sua criatividade, artistas, inventors, cientistas, e analisar como eles utilizavam suas bases de conhecimento e memória em seus processos criativos. A ideia central é posicionar a criatividade não como um dom místico, mas como uma habilidade que pode ser compreendida, cultivada e aprimorada, especialmente quando combinada com uma memória bem desenvolvida. Este capítulo funciona como uma introdução ao bloco seguinte do livro, que se aprofundará nas definições, técnicas e bloqueios relacionados à criatividade. Del Isola prepara o terreno, mostrando a relevância do tema e como ele se integra ao desenvolvimento de uma mente brilhante, capaz não apenas de lembrar, mas também de inovar e criar. Capítulo 6 – O que é criatividade? Dando sequência à introdução sobre mentes criativas, este capítulo se dedica a definir e desmistificar o conceito de criatividade. Alberto Del Isola provavelmente explora diferentes perspectivas sobre o que constitui um ato ou pensamento criativo, indo além da visão popular que frequentemente a associa apenas às artes. O autor pode apresentar definições de criatividade sob a ótica da psicologia, da neurociência e talvez da filosofia. É provável que ele enfatize a criatividade como a capacidade de gerar ideias, soluções ou produtos que sejam novos originais, não convencionais, e úteis relevantes, adaptativos, valiosos em um determinado contexto. Essa combinação de novidade e utilidade diferencia a criatividade genuína de pensamentos meramente bizarros ou aleatórios. Del Isola pode discutir os diferentes tipos ou níveis de criatividade, desde a criatividade cotidiana, pequeno c, que envolve resolver problemas do dia a dia de maneiras novas, até a criatividade transformadora, grande C, que resulta em inovações que mudam um campo de conhecimento ou a sociedade, como as de Einstein ou Da Vinci. O capítulo também pode abordar os processos cognitivos subjacentes à criatividade, como o pensamento divergente a capacidade de gerar múltiplas ideias ou soluções para um problema, e o pensamento convergente a capacidade de analisar, avaliar e selecionar a melhor ideia entre as geradas. Del Isola pode argumentar que ambos os tipos de pensamento são essenciais para o processo criativo completo. Além disso, o autor pode discutir traços de personalidade frequentemente associados a pessoas criativas, como curiosidade, abertura a novas experiências, persistência, tolerância à ambiguidade e disposição para correr riscos. No entanto, ele provavelmente reforçará a ideia de que a criatividade não é um traço fixo, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e técnicas adequadas, tema que será explorado nos capítulos seguintes. Capítulo 7 – Aumentando a criatividade. Com a criatividade definida, este capítulo foca em estratégias e técnicas práticas para estimular e desenvolver o pensamento criativo. Alberto Del Isola provavelmente apresenta uma variedade de abordagens que podem ser aplicadas no dia a dia para quebrar padrões de pensamento habituais e gerar novas ideias. As técnicas podem incluir questionamento socrático / perguntas provocativas ensinar a fazer perguntas que desafiem suposições, explorem diferentes ângulos de um problema e abram novas linhas de pensamento, e se, por que não, de que outra forma isso poderia ser feito. Combinação de ideias, pensamento combinatório incentivar a conexão de conceitos ou elementos aparentemente não relacionados para gerar novas sínteses ou soluções. A memória vasta, treinada nos capítulos anteriores, é um recurso valioso aqui. Analogias e metáforas usar comparações com outros domínios ou situações para obter novos insights sobre um problema. Mudança de perspectiva abordar um problema do ponto de vista de outra pessoa, de um objeto inanimado ou de um campo de conhecimento diferente.
Asterisco 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 Scamper dois pontos asterisco asterisco apresentar técnicas estruturadas de ideação como o Scamper, substituir, combinar, adaptar, modificar barra magnificar barra minimizar, propor outro uso, eliminar, reverter barra rearranjar, para manipular ideias existentes e gerar novas variações. Asterisco 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 estimulação sensorial e ambiental asterisco asterisco discutir como mudanças no ambiente, exposição a novas experiências, música, arte ou natureza podem estimular o pensamento criativo. Asterisco 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 relaxamento e incubação asterisco asterisco explicar a importância de períodos de descanso mental ou atividades não relacionadas ao problema para permitir que o subconsciente trabalhe e gere insights, o momento eureka. Asterisco 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 mindfulness e atenção plena asterisco asterisco como a prática de estar presente no momento pode aumentar a percepção de detalhes e conexões que normalmente passam despercebidos. Del Isola provavelmente enfatiza que aumentar a criatividade é um processo contínuo que requer prática deliberada dessas técnicas. O objetivo é tornar a mente mais flexível, aberta e capaz de sair dos trilhos do pensamento convencional para explorar novas possibilidades. Capítulo 8 – Inimigos da Criatividade. Após explorar como estimular a criatividade, Alberto Del Isola dedica este capítulo à identificação e superação dos obstáculos que frequentemente bloqueiam ou limitam o potencial criativo. Reconhecer esses inimigos é o primeiro passo para neutralizá-los e liberar a capacidade de gerar ideias inovadoras. O autor provavelmente discute uma variedade de bloqueios criativos, que podem ser internos, psicológicos, ou externos, ambientais barra sociais. Asterisco 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 medo do fracasso barra erro asterisco asterisco o receio de ser julgado, de parecer ridículo ou de cometer erros pode paralisar a geração de ideias. Del Isola deve argumentar que erros são parte natural do processo criativo e oportunidades de aprendizado. Asterisco 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 excesso de autocrítica barra perfeccionismo asterisco asterisco um crítico interno muito severo pode sufocar ideias antes mesmo que elas tenham chance de se desenvolver. A busca incessante pela perfeição desde o início pode impedir a exploração livre necessária para a criatividade. Asterisco 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 apego a suposições e crenças limitantes asterisco asterisco a dificuldade em questionar o status quo, regras implícitas ou crenças pessoais, isso não pode ser feito, não sou criativo, limita o campo de possibilidades. Asterisco 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 falta de confiança asterisco asterisco a crença de que não se é capaz de ter boas ideias ou de implementá-las. Asterisco 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 rotina e pensamento rígido asterisco asterisco seguir sempre os mesmos padrões de pensamento e comportamento dificulta a descoberta de novas abordagens. Asterisco 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 falta de tempo barra pressão asterisco asterisco a sensação de urgência constante ou a falta de tempo dedicado à exploração criativa podem inibir o processo. Asterisco 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 ambiente não estimulante ou crítico asterisco asterisco um ambiente de trabalho ou social que desencoraja novas ideias, pune erros ou não oferece estímulos pode ser um grande inimigo da criatividade. Asterisco 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 falta de conhecimento ou informação asterisco asterisco embora a criatividade não dependa apenas do conhecimento, uma base de informações muito limitada pode restringir as possibilidades de combinação e inovação. Para cada inimigo identificado, Del Isola provavelmente oferece estratégias para combatê-lo. Isso pode incluir técnicas para gerenciar o medo, silenciar o crítico interno, desafiar suposições, construir confiança, introduzir variedade na rotina, gerenciar o tempo de forma mais eficaz e buscar ou criar ambientes mais favoráveis à criatividade. O objetivo é equipar o leitor com ferramentas para reconhecer e desmontar as barreiras que impedem sua expressão criativa. Capítulo 9 – Brainstorm. Este capítulo foca em uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas para a geração de ideias em grupo, o brainstorm, tempestade de ideias. Alberto Del Isola provavelmente detalha as regras fundamentais e o processo para conduzir uma sessão de brainstorm eficaz, visando maximizar a quantidade e a variedade de ideias geradas. O autor deve explicar os princípios-chave do brainstorm clássico, originalmente proposto por Alex Asbern. Suspender o julgamento a regra mais crucial. Durante a fase de geração de ideias, nenhuma crítica, avaliação ou comentário negativo é permitido. Isso cria um ambiente seguro onde os participantes se sentem à vontade para expressar qualquer ideia, por mais absurda que pareça inicialmente.
2 focar na quantidade o objetivo principal é gerar o maior número possível de ideias. A premissa é que, quanto maior o volume de ideias, maior a probabilidade de surgirem algumas realmente inovadoras e valiosas. 3 incentivar ideias ousadas fora do comum ideias radicais, estranhas ou aparentemente impraticáveis são bem-vindas, pois podem servir de trampolim para soluções mais realistas ou abrir caminhos inesperados. 4 combinar e melhorar ideias, construir sobre as ideias dos outros os participantes são encorajados a ouvir as ideias dos colegas e a pensar em como combiná-las, modificá-las ou expandi-las para criar novas possibilidades, o chamado piggybacking. Del Isola pode descrever o processo típico de uma sessão de brainstorm, definição clara do problema ou questão a ser abordada, um período dedicado à geração livre de ideias, geralmente com um facilitador anotando tudo de forma visível para o grupo, seguido por uma fase posterior de análise, agrupamento, avaliação e seleção das ideias mais promissoras, onde o julgamento crítico é reintroduzido. O capítulo também pode abordar variações da técnica, como o brainstorming individual, aplicar os mesmos princípios sozinho, o brainwriting, onde as ideias são escritas em vez de faladas, para evitar a inibição de alguns participantes, ou o brainstorm reverso, focar em como causar um problema, para depois inverter as ideias e encontrar soluções. O autor provavelmente enfatiza a importância de um facilitador habilidoso para garantir que as regras sejam seguidas, que todos participem e que a energia do grupo seja mantida. O objetivo final é mostrar como o brainstorm, quando bem conduzido, pode ser uma ferramenta poderosa para superar bloqueios criativos e gerar um grande volume de matéria-prima para a inovação. Capítulo 10 – Dinâmicas individuais. Expandindo as ferramentas para estimular a criatividade, este capítulo se concentra em dinâmicas e exercícios que podem ser praticados individualmente. Enquanto o brainstorm, capítulo 9, é primariamente uma técnica de grupo, Alberto Del Isola apresenta aqui métodos para que o leitor possa cultivar sua própria criatividade de forma autônoma. As dinâmicas individuais podem incluir escrita livre, brainwriting escrever continuamente sobre um tópico por um período determinado, sem se preocupar com gramática, estilo ou censura. O objetivo é liberar o fluxo de pensamentos e acessar ideias subconscientes. Listagem de atributos analisar um objeto ou problema listando todos os seus atributos e, em seguida, pensar em maneiras de modificar ou melhorar cada atributo individualmente. Provocação aleatória, random input selecionar uma palavra, imagem ou objeto aleatório e forçar conexões entre ele e o problema em questão. Isso ajuda a quebrar padrões de pensamento e introduzir perspectivas inesperadas. Mapas mentais, individual embora também úteis em grupo, os mapas mentais, que serão detalhados no capítulo 12, são uma excelente ferramenta individual para explorar um tema, organizar pensamentos e gerar novas associações de forma visual e não linear. Diário de ideias manter um caderno ou arquivo digital para registrar ideias, observações, perguntas ou insights que surgem ao longo do dia. Isso cria um reservatório de material bruto para futuras explorações criativas. Exercícios de visualização criativa utilizar a imaginação para visualizar cenários, soluções ou resultados desejados, explorando diferentes possibilidades mentalmente. Inversão de problemas em vez de perguntar como resolver X, perguntar como piorar X, ou como criar X. As respostas a essas perguntas invertidas podem, por contraste, revelar soluções para o problema original. Del Isola provavelmente fornece instruções claras para cada dinâmica e incentiva a experimentação regular. O objetivo é oferecer um repertório de técnicas que o leitor possa incorporar à sua rotina para exercitar o músculo da criatividade individualmente, independentemente de estar trabalhando em equipe ou não. Capítulo 11 – Dinâmicas exclusivas para grupos. Complementando as técnicas individuais do capítulo anterior e o brainstorm do capítulo 9, este capítulo apresenta dinâmicas criativas especificamente projetadas para serem realizadas em grupo.
Alberto Del Isola explora métodos que aproveitam a interação, a diversidade de perspectivas e a energia coletiva para potencializar a geração de ideias e a solução de problemas. As dinâmicas de grupo podem incluir método 6-3-5, brainwriting em grupo 6 participantes escrevem 3 ideias cada um em 5 minutos. Em seguida, passam as folhas para o vizinho, que lê as ideias anteriores e adiciona mais 3 ideias, construindo sobre as anteriores ou gerando novas. O processo continua até que todos tenham contribuído em todas as folhas. Isso garante participação equilibrada e gera um grande volume de ideias rapidamente. Cinética, Synectics um processo mais estruturado que utiliza analogias, pessoais, diretas, simbólicas, fantásticas, para explorar um problema sob novas perspectivas e gerar soluções inovadoras. Envolve etapas de definição do problema, geração de analogias e adaptação das ideias analógicas de volta ao problema original. Storyboarding utilizar desenhos, esboços ou post-its para visualizar um processo, uma história ou as etapas de uma solução. É uma técnica visual que facilita a compreensão compartilhada e a identificação de lacunas ou oportunidades. Role-playing, interpretação de papéis atribuir diferentes papéis, cliente, concorrente, produto, etc., aos membros do grupo para que explorem um problema ou situação a partir dessas perspectivas específicas, gerando insights que talvez não surgissem de outra forma. Técnica do grupo nominal, TGN uma abordagem mais estruturada que o brainstorm, onde os membros geram ideias individualmente primeiro, depois as compartilham em rodadas, discutem e, finalmente, votam ou ranqueiam as ideias para priorização. Del Isola provavelmente descreve como facilitar essas dinâmicas, quais os benefícios de cada uma e em que tipo de situação podem ser mais adequadas. O foco está em como a colaboração estruturada e a interação em grupo podem superar as limitações individuais e levar a resultados criativos mais ricos e diversificados do que os obtidos apenas com trabalho individual ou brainstorm menos estruturado. Capítulo 12 – Mapas mentais. Neste capítulo, Alberto Del Isola apresenta uma ferramenta poderosa e versátil para organizar informações, estimular a criatividade e auxiliar na memorização, os mapas mentais. Criados por Tony Buzan, mencionado nos agradecimentos, os mapas mentais são diagramas que representam ideias e conceitos de forma visual, radial e não linear, espelhando a maneira como o cérebro naturalmente faz associações. O autor provavelmente explica a estrutura básica de um mapa mental, uma ideia central o tema principal, é colocada no centro da página, e ramos principais irradiam a partir dela, representando os subtemas ou categorias mais importantes. Destes ramos principais, saem ramos secundários com detalhes, exemplos ou ideias relacionadas, e assim por diante, criando uma estrutura hierárquica e associativa. Del Isola deve detalhar as regras e recomendações para a criação de mapas mentais eficazes. Uso de palavras-chave em vez de frases longas, utilizar apenas palavras-chave ou imagens em cada ramo. Isso força a concisão e facilita a memorização e a associação. Imagens e símbolos incorporar desenhos, ícones e símbolos sempre que possível, pois o cérebro processa e lembra imagens mais facilmente do que texto puro. Cores utilizar cores diferentes para os ramos principais e suas ramificações. As cores ajudam a organizar visualmente a informação, a destacar conexões e a tornar o mapa mais estimulante e memorável. Linhas curvas e orgânicas desenhar os ramos como linhas curvas, não retas, pois isso é visualmente mais atraente e natural para o cérebro. Hierarquia clara a espessura dos ramos e o tamanho das letras podem diminuir à medida que se afastam do centro, reforçando a hierarquia das ideias. Layout radial organizar os ramos de forma que irradiem do centro, permitindo uma visão geral clara e facilitando a adição de novas informações.
O autor certamente destaca os benefícios dos mapas mentais, proporcionam uma visão geral clara de um tópico complexo, facilitam a identificação de conexões entre ideias, estimulam ambos os hemisférios cerebrais, lógico e criativo, auxiliam na memorização através de associações visuais e palavras-chave, e são uma excelente ferramenta para brainstorming e planejamento. As aplicações discutidas podem incluir, tomar notas de palestras ou livros, resumir conteúdos, planejar projetos, organizar ideias para apresentações ou textos, estudar para provas, conduzir sessões de brainstorming individuais ou em grupo, e até mesmo gerenciar tarefas diárias. Del Isola provavelmente mostra como os mapas mentais se integram perfeitamente às técnicas de memória e criatividade discutidas anteriormente no livro. Capítulo 13 – Leitura dinâmica. Neste capítulo, Alberto Del Isola aborda outra habilidade fundamental para lidar com o volume crescente de informações no mundo moderno, a leitura dinâmica. O objetivo é ensinar técnicas para aumentar significativamente a velocidade de leitura, mantendo ou até mesmo melhorando a compreensão do material lido. O autor provavelmente começa desmistificando alguns mitos sobre a leitura dinâmica, como a ideia de que ler rápido prejudica a compreensão. Ele deve argumentar que a leitura tradicional, muitas vezes lenta e subvocalizada, pronunciar as palavras mentalmente, pode ser ineficiente e até mesmo levar à distração e baixa retenção. A leitura dinâmica, por outro lado, buscaria um processamento mais visual e direto das ideias. As técnicas centrais da leitura dinâmica apresentadas podem incluir: eliminação da subvocalização, treinar a mente para compreender o significado das palavras diretamente a partir da visão, sem a necessidade de ouvi-las internamente. Isso remove um gargalo significativo na velocidade de leitura. Ampliação do campo visual, aprender a captar grupos de palavras ou até linhas inteiras de uma só vez, em vez de ler palavra por palavra. Isso envolve treinar a visão periférica e reduzir o número de fixações aquelas por linha. Movimento ocular eficiente, reduzir as regressões, voltar para reler palavras ou frases, e treinar os olhos para se moverem de forma suave e rápida pelo texto. Uso de guias visuais, pacing, utilizar um dedo, caneta ou um regulador, como será detalhado no próximo capítulo, para guiar os olhos pelo texto em um ritmo constante e mais rápido que o habitual. Isso ajuda a manter o foco e a velocidade. Pré-leitura, skimming e scanning, técnicas para obter uma visão geral rápida do texto, skimming, ou localizar informações específicas, scanning, antes da leitura detalhada, o que melhora a compreensão e o foco. Adaptação da velocidade, ensinar que a velocidade de leitura deve variar de acordo com o tipo de material e o objetivo da leitura, leitura de estudo versus leitura de lazer, texto complexo versus texto simples. Del Isola provavelmente oferece exercícios práticos para treinar cada uma dessas técnicas. Ele pode enfatizar que a leitura dinâmica é uma habilidade que requer prática consistente para ser dominada, mas que os benefícios em termos de economia de tempo e capacidade de processar mais informação são consideráveis. O capítulo visa equipar o leitor com as ferramentas necessárias para se tornar um leitor mais rápido, focado e eficiente. Capítulo 14 – O regulador de leitura. Este capítulo aprofunda uma das técnicas mencionadas no capítulo anterior sobre leitura dinâmica, o uso de um guia visual, que Alberto Del Isola chama aqui de regulador de leitura. Trata-se de uma ferramenta ou método para direcionar os olhos durante a leitura, ajudando a manter um ritmo constante e rápido, a reduzir regressões e a melhorar o foco. O autor provavelmente explica que o regulador de leitura pode ser algo tão simples quanto o próprio dedo, uma caneta, um cartão ou até mesmo um ponteiro específico. O princípio fundamental é mover o regulador suavemente sob a linha que está sendo lida, ou ligeiramente acima, ou no centro, dependendo da preferência, em uma velocidade ligeiramente mais rápida do que a velocidade de leitura confortável atual. Os olhos tendem a seguir o movimento do regulador, o que ajuda a estabelecer um ritmo, pacing o movimento constante do regulador impõe um ritmo à leitura, incentivando os olhos a se moverem mais rapidamente e de forma mais regular.
Reduzir regressões o movimento contínuo para frente desencoraja o hábito de voltar para reler palavras ou frases, um dos principais fatores que diminui a velocidade de leitura. Aumentar o foco e a concentração seguir o regulador ajuda a manter a atenção no texto, minimizando distrações internas ou externas. Engajar o cérebro a tarefa de seguir um guia visual pode tornar a leitura um processo mais ativo e engajado. DEL-Isola deve oferecer instruções práticas sobre como usar o regulador de forma eficaz, como segurá-lo, a que distância do texto, qual velocidade inicial adotar e como aumentá-la gradualmente. Ele pode sugerir diferentes padrões de movimento do regulador, por exemplo, mover sob cada linha, fazer um movimento em S ou Z para capturar múltiplas linhas, etc., dependendo do nível de habilidade e do tipo de texto. O capítulo provavelmente inclui exercícios para praticar o uso do regulador e para encontrar o ritmo ideal. O autor pode reforçar que, embora possa parecer estranho ou mecânico no início, o uso consistente do regulador é uma das maneiras mais eficazes de quebrar velhos hábitos de leitura lenta e treinar o sistema olho-cérebro para processar informações mais rapidamente. O regulador de leitura é apresentado como uma ferramenta simples, mas poderosa, para concretizar os ganhos de velocidade prometidos pela leitura dinâmica. Capítulo 15 – Considerações finais. Neste último capítulo, Alberto DEL-Isola encerra o livro Mentes Brilhantes oferecendo uma síntese das principais ideias e técnicas apresentadas, além de uma mensagem final de encorajamento aos leitores. É um momento de recapitulação e reforço dos conceitos-chave para o desenvolvimento de uma mente mais poderosa e eficaz. O autor provavelmente revisita os 3 pilares principais do livro. Memória relembra a importância das técnicas mnemônicas, visualização, associação, método dos Locke, sistema fonético, etc., para superar os limites da memória natural e reter informações de forma mais eficiente e duradoura. Ele pode reforçar que uma memória treinada não é um dom, mas uma habilidade acessível a todos com prática. 2. Criatividade sintetiza as discussões sobre o que é a criatividade, como estimulá-la através de diversas técnicas, individuais e em grupo, e como superar os bloqueios comuns. A conexão entre memória, base de conhecimento, e criatividade, recombinação inovadora, pode ser novamente enfatizada. 3. Leitura dinâmica recapitula os benefícios e as técnicas para ler mais rápido e com melhor compreensão, destacando a importância de superar a subvocalização, ampliar o campo visual e usar guias como o regulador de leitura. DEL-Isola pode enfatizar que essas habilidades, memória, criatividade, leitura dinâmica, estão interligadas e se reforçam mutuamente. Uma memória melhor fornece mais material para a criatividade ajuda a criar associações mnemônicas mais fortes, a leitura dinâmica permite absorver mais conhecimento, que alimenta tanto a memória quanto a criatividade. O tom final deve ser motivacional, incentivando os leitores a aplicarem as técnicas aprendidas de forma consistente em suas vidas pessoais, acadêmicas e profissionais. O autor pode reiterar que o desenvolvimento de uma mente brilhante é uma jornada contínua de aprendizado e prática, mas que as ferramentas apresentadas no livro oferecem um caminho claro para liberar um potencial mental muito maior. Ele pode convidar os leitores a continuarem explorando e treinando suas mentes, colhendo os frutos de uma maior capacidade de aprender, lembrar, criar e processar informações. Bibliografia. O livro encerra com uma seção de bibliografia listando as fontes e obras consultadas por Alberto DEL-Isola durante sua pesquisa e escrita. Esta seção serve como referência para os leitores que desejam aprofundar seus estudos nos temas de memória, neurociência, psicologia cognitiva, criatividade e leitura dinâmica, indicando os trabalhos acadêmicos e livros de outros autores que fundamentaram o conteúdo apresentado em Mentes Brilhantes.